Eu quase endoido que não tinha zero, só tinha o passo 1 e o passo 2, e eu fiz de tudo, gente, sério mesmo, eu fiz de tudo para que o alisamento não desse certo. Eu não fiz do jeito que eu fazia já com o meu produto mesmo. Eu falei, bora ver se esse negócio é bom mesmo. E vamos meter ele bala. E depois da chapinha, eu fiz questão. Eu disse, agora bora ver se esse negócio é bom mesmo. E comecei a lavar e lavei 3 vezes com shampoo e o cabelo não voltava. Sendo que o outro produto, às vezes a gente tinha até medo de, logo após a chapinha, passar um shampoo. No máximo que as pessoas faziam era dar uma enxaguada, né? Que é tipo assim, dar uma disfarçadinha, eu molhei e ele não voltou. Só que na realidade, a cliente, na casa dela, ela não vai só molhar o cabelo, ela vai lavar. Então, às vezes, eu esperava 3 dias, né, para poder lavar com shampoo mesmo. E quando eu testei o controle absoluto, no mesmo dia eu lavei 3 vezes com shampoo fios hidratados e o cabelo simplesmente estava liso. E ali eu determinei que eu tinha um produto de qualidade, inclusive eu tinha um estoque da outra empresa de R$ 40.000 e eu não quis nem saber. Falei para o rapaz que eu ia entrar, porque eu estava com o melhor alisamento orgânico em mãos, tá? Então, hoje, eu quero falar um pouquinho. Alguém aqui que está na sala é de Fortaleza? Escreve aí rapidinho no chat para mim, por favor. Rapidinho, gente. Alguém aqui que está na sala é de Fortaleza? Se for, fale, se não, não. É o Ednei Andrade, boa noite, Viamão RS. Boa noite, Ednei. Por que eu estou perguntando se alguém aqui da sala é de Fortaleza? Porque em Fortaleza, gente, teve um escândalo aí, né, de um empresário que ele vendia produtos capilar. Vocês estão sabendo dessa história? Foi o que mais foi falado nas redes sociais essa semana agora que se passou. O cara já atuava há 10 anos no mercado, porém, contudo, vendia tudo acerca de produto para salão, progressiva, shampoo, condicionador, enfim. E ele foi pego, né, preso como é que fala? Pela polícia, na hora que ele fazia a entrega de um kit, inclusive de progressiva, dentro de um shopping em Fortaleza. Por que a Saúde está falando isso? Porque, gente, às vezes a gente vai muito pelo preço do produto e não pela qualidade, não procura saber, por exemplo, a veracidade do produto, né? Se o produto ele tem procedência ou não, tá? Então, aqui atrás de todos os nossos produtos, olha, toda aqui atrás está a ficha técnica do produto, quem assina, né, no caso a química, a doutora Soraya ou a doutora Adriana, quem assina, onde que é produzido o produto, tá o nome do CRQ das duas químicas, né, dos químicos que assinam o produto. Então, o nosso produto ele tem procedência. Por que eu estou falando isso? Porque esse caso ele veio à tona depois de 10 anos, que a pessoa estava vendendo esses produtos, porque uma usuária foi fazer a progressiva e simplesmente o couro cabeludo dela deu queimadura de 3º grau, tá? Então, é uma pessoa que ele mesmo produzia o produto dele, ele pegava embalagens em branco, fazia os rótulos na casa dele e rotulava as embalagens. Só que os produtos, inclusive parte de nutracêutico, né, tinha uma tal de uma porção. Quem aqui estava na sexta-feira passada no treinamento do Henrique Mondadori sabe do que ele até estava falando, né? Se você pesquisar, isso aqui é a ficha técnica do produto, se você pesquisar lá na Anvisa, aqui atrás vai ter o número do produto
do registro na Anvisa de cada produto nosso, tá? Então, hoje, as pessoas elas estão buscando muito produto baratinho, porque elas querem ter uma lucratividade muito grande. Só que, quando eu procuro um produto muito barato, eu tenho que saber se aquele produto realmente tem procedência, se aquele produto realmente foi liberado pelos órgãos dos quais eles, né, precisam ser liberados, e se aquele produto não vai fazer nenhum tipo de mal à saúde de ninguém. Por quê? Porque é um risco. A pessoa ficou careca, com uma queimadura horrorosa na cabeça. Descompartilha. Quem compartilhou a tela, por favor. Eu não consigo, não sei mexer aqui. Aí. Então, a gente precisa ter sim lucratividade, porém, contudo, não adianta eu pagar uma progressiva, um kit progressiva, sei lá, R$100, R$50, e depois fazer um alisamento a R$100, tá? Por quê? Porque você mesmo, quando eu tenho esse tipo de atitude, eu mesma estou me prostituindo, digamos assim, né? E é uma coisa que eu venho batendo também em cima disso. Hoje, a nossa profissão, quem é cabeleireiro aqui, que está na sala, hoje a nossa profissão, ela está muito vulgarizada. Se a gente, nós, profissionais da beleza, se nós mesmos não nos valorizarmos, as clientes, elas não vão fazer isso por você, tá? Por quê? Porque quem é o profissional é quem está sentado na cadeira ou quem está atrás da cadeira, né? Quem está atrás da cadeira é que batalhou para estudar, que buscou conhecimento, que pagou um alto preço para estar ali. Então, se você não colocar na sua vida como é que eu vou falar? Se não se valorizar, o cliente que vier para você pelo preço, ele vai pelo preço, tá? Então, hoje, vocês podem ter certeza, se vocês quiserem, depois procura na Anvisa, procura em cada produto aqui atrás, tem um registro, procura lá certinho, que vai estar lá tudo registrado. Porque a chanceler demora muito para lançar as coisas, não é que demora muito, é porque o nosso presidente, graças ao meu bom Deus, ele é responsável. Ele espera todos os nossos produtos, cada um eles vão para ser liberado pela Anvisa. Enquanto não for liberado, ele não lança, tá? Então, hoje, isso é um assunto muito sério dentro do nosso meio, da nossa profissão, porque nós mexemos com vida. Agora, tu imagina quando acontece uma coisa dessa, vamos supor, se eu, Sayuri, compro um produto desse, faço numa cliente minha, acontece um BO desse. Não é o cara que me vendeu o produto que vai ser responsável, sou eu, porque foi eu que adquiri dentro do meu espaço, sem procurar a procedência daquele determinado produto. Então, hoje, graças a Deus, eu achei na Chanceler tantos os produtos profissionais como os home care deles, e todos os produtos, além de uma altíssima qualidade, eles têm as suas procedências, são liberados pela Anvisa, graças a Deus, tá? É tudo legalizado. E o melhor de tudo, gente, que o custo-benefício para nós é alto, é bom, né? A rentabilidade desses produtos é maravilhosa. O que significa quando eu tenho um produto rentável? Que eu consigo ter uma lucratividade boa dentro do salão, tá? Então, até aí, todo mundo entendeu? Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência e vocês, a partir de hoje, tomem bastante cuidado. Isso foi um caso, inclusive, que saiu em todos os jornais, né, do Brasil, tá bom? Bora lá? Vamos ver quem está mais aí. 40 pessoas na sala. Deixa eu ver o que é. Prefiro qualidade. É isso aí, Angelina. Qualidade e você ter certeza de que você tem
né, produtos com procedência, não tem nem o que falar, tá? Hoje a gente vai falar, eu postei um cabelo esse final de semana, creio que foi ontem, que o pessoal está me perguntando muito o que é a lisoterapia, né? A lisoterapia, ela é um dos protocolos que você consegue fazer, que eu desenvolvi com esse produto aqui, tá? Você vai fazer, o produto que você vai usar é o controle absoluto, passo 1 e 2, certo? E a máscara que você vai usar junto com esse tratamento vai de acordo com o cabelo que você receber. Por exemplo, vai ter cabelos que tá um pouquinho mais detonadinho, aí você já usa o DTX. Naquele cabelo que eu fiz ontem, por exemplo, eu usei essa máscara, a Big Magic dourada, com a máscara de mandioca, tá? Foi só esses dois produtos que eu fiz naquele cabelo ali. Sobre o procedimento da escova terapêutica, é só mesmo você vendo fazer. Eu não sei quem que vai estar aqui lá no evento de São Paulo, na formação. Quem estiver aqui na sala e estiver lá, eu creio que eu vou estar passando esse procedimento no dia lá da formação dos especialistas, tá? Eu vou conversar com a Kelly direitinho ainda. Mas a lisoterapia, ela é para quê? Né? Ela tem um foco, não é de dar o liso perfeito, mas ela dá uma alinhada no fio, né? Esse procedimento é para alinhar o fio, para dar uma reduzida de volume, tirar o frizz de um cabelo cacheado, por exemplo, e injetar ao mesmo tempo nesse fio um tratamento que aquele fio, né, que o fio tiver precisando, por exemplo, tá? Eu posso fazer o liso perfeito e depois fazer um tratamento? Posso. Porém, contudo, quando eu faço a lisoterapia, eu já faço o tratamento e selo aquela cutícula com tratamento lá dentro, tá bom? Boa noite, Pause. Boa noite, Aleandra. Uma honra ter vocês aí. Então, pessoal, como é que eu faço a lisoterapia? Se eu tiver o Zera, eu vou lavar 2 vezes esse cabelo com o Zera, massagear por 2 minutinhos sem esfregar o couro cabeludo. Todas as vezes que vocês forem fazer qualquer tipo de protocolo que envolva o controle absoluto, não esfreguem o couro cabeludo na hora de vocês lavarem o cabelo, tá? Primeiro, por quê? Porque o meu foco é o cabelo e não o couro cabeludo. Segundo, que se eu higienizar muito esse couro cabeludo, quando eu vier com o produto, passo 2, seja ele puro ou misturado, né, como a lisoterapia, por exemplo, e ele encostar, porventura, nesse couro cabeludo, esse couro cabeludo vai começar a pinicar. Por quê? Porque o controle absoluto, o passo 2, ele é a base de ácido, tá? Só que a pinicação, como eu falo, né, aquelas coceirinhas que dá, ela é ele é o menor dos problemas que a pessoa tem, que nós, cabeleireiros, temos. Por exemplo, se a tua cliente for alérgica e ela não souber que ela é alérgica, aí o BO vai ser grande. Então, por isso que eu falo, toda vez que você for lavar o cabelo, mantenha ao máximo dos máximos, a oleosidade natural desse couro cabeludo. Eu consigo lavar esse couro sem esfregar, essa raiz sem esfregar esse couro cabeludo, tá? E aí eu vou massagear por 2 minutos, até o jeito de você lavar o cabelo, quanto menos embolar, quanto menos movimento para embolar ele você fizer, melhor.
tá? Então, você vai lavar, vai fazer isso aqui, ó. Você nunca faz isso aqui, você nunca dobra o cabelo e faz isso aqui, você sempre vai fazer a lavagem deixando esses fios o mais organizado possível, sem atrito, sem criar atrito entre os fios. Lavei as 2 vezes com zero, a terceira vez eu lavo com o passo 1 da progressiva, tá? Deixo ali um tempo de pausa do mesmo jeito, não esfrego couro cabeludo, vou deixar um tempo de pausa de 5 a 10 minutos. Quando é que eu vou saber que tem que ser 5 ou 10 minutos? Se o cabelo for fino, 5 minutos. Se o cabelo for mais grosso, mais resistente, deixa um tempo de pausa de 10 minutos ali, beleza? Outro detalhe é que se este cabelo for, por exemplo, um cabelo bem sensibilizado, ou um cabelo muito crespo, né, que já tem a tendência a ser ressecado, antes de você fazer a parte da aplicação do produto, nesses 2 tipos de cabelo, muito sensibilizado, ou um cabelo muito ressecado, muito poroso, você já não usa o passo 1, você só vai usar o 0, tá bom? É só esse detalhe aí. Depois dos 10 minutos, eu vou enxaguar o shampoo bem enxaguadinho, e aí eu venho secar esse cabelo 80% no máximo. Eu geralmente seco 70%, tá? E aí eu vou fazer uma mistura do passo 2, uma medida do passo 2 para 2 medidas de tratamento. Por exemplo, se eu usar 20 gramas do passo 2, eu coloco ali 40 gramas de tratamento. Nesse cabelo que eu postei ontem, eu usei esses 2 produtos aqui, tá? Então, aí, nesse caso, eu posso colocar 20 gramas desse, 20 gramas desse, ou, né, 20 gramas do DTX, mais 20 gramas de mandioca. Isso quem vai determinar o tratamento, personalizar esse tratamento, vai ser o profissional cabeleireiro, de acordo com o diagnóstico dele, beleza? Misturei na cumbuquinha lá, a proporção de 1 do passo 2 para 2 de tratamento. E aí, eu não vou desembaraçar esse fio. Primeiro que essas cutículas, elas vão estar dilatadas. Então, se eu for desembaraçar antes de secar ou antes de aplicar a mistura do passo 2, eu posso criar atrito entre o fio e assim eu posso danificar essa cutícula, tá? Então, eu não vou desembaraçar. Eu posso separar essas mechas com muito cuidado, com o cabo do pente mesmo, aplico o produto. Quando eu for enluvando o produto, o próprio produto, ele vai ajudar a soltar todo o embaraço que tiver nesse fio, tá bom? Então, depois que eu apliquei, que eu vou desembaraçar, e eu sempre começo das pontas até a raiz. Eu nunca começo da raiz e vou tentando desembaraçar a força, porque aqui, se estiver embaraçado, ele vai ficar um nó mais fechado e aí você vai ter mais dificuldade ainda para desembaraçar. Outro detalhe é que no pente, você não enfia todo o dente do pente, não. Você vai, para desembaraçar, você vai só aplicar a pontinha do pente, no máximo até aqui, ó. Do jeito que está essa caneta aqui, ó. Tu nunca vai passar tudo isso aqui, ó. Quanto mais na pontinha tu fizer, mais fácil tu desembaraça esse cabelo. Para quem não sabe, o que emite o brilho, né, espelhado do cabelo é a cutícula, pela emissão da luz e o reflexo dela na cutícula. E para quem não sabe também, a cutícula é transparente, tá? Boa noite, Mil. Então, quando eu danifico essa cutícula, né, num atrito de desembaraçar, por exemplo, eu não consigo ter uma emissão de brilho perfeita, tá? Ou uma selagem perfeita. Até aqui todo mundo entendeu?
deixo lá o tempo de pausa, apliquei no cabelo todinho. Apliquei no cabelo todinho essa mistura, vou deixar num tempo de pausa de 30 minutinhos a 40 minutos, no máximo. Os primeiros protocolos, os primeiros cabelos que eu fiz com a lisoterapia, eu fiz só com um tempo de pausa de 20 minutinhos só. E esse cabelo, ele me permaneceu alinhado por mais 2 meses, tá? Só que se eu for pegar um cabelo bem cacheado, por exemplo, eu não consigo atingir um liso perfeito. Eu consigo, sim, dar uma reduzida, né, no volume desses cachos, tirar aquele monte de frizz desse cabelo cacheado e injetar ao mesmo tempo o tratamento que aquele cabelo cacheado está necessitando, que geralmente é água e óleo, tá? Então, boa noite, Emerson. Então, depois do tempo de pausa, eu vou enxaguar esse cabelo muito bem enxaguadinho, e aí é que vai entrar a diferença do negócio. Que antes, eu só fazia secar esse cabelo e passava a chapinha ali de acordo com a temperatura, né, da chapinha e com a saúde desse fio. Por exemplo, um cabelo loiro ou um cabelo sensível, eu nunca vou ultrapassar os 200 graus, jamais. E ali eu colocava, por exemplo, tempo de pausa de 30 minutos, Fábio, tá? 30 minutos, 40, se tu quiser deixar, pode deixar. Mas 30 minutos já é o bastante. E aí, gente, eu só fazia passar a chapa. Mechas de 0,5 centímetro de espessura. Tem 3 coisas que, tanto para um liso perfeito, quanto para uma lisoterapia, por exemplo, que elas são fundamentais estarem juntos. É a espessura de mecha, temperatura de acordo com a saúde do fio e a velocidade que você vai passar essa chapinha, tá bom? Então, ali, eu só fazia passar a chapinha, né, umas 4, 5 vezes, e aí esperava o cabelo esfriar e ia lavar depois da chapinha com o kit fios hidratados. Porque todas as vezes que tu vais fazer um alinhamento ou, né, um alisamento, depois da chapinha, tu insiste em instruir as pessoas para lavarem o cabelo com shampoo e condicionador. Primeiro que, quando tu faz isso no mesmo dia, por mais que te dê um pouco mais de trabalho, pelo menos tu vai ter a certeza que o teu procedimento deu certo, tá? Então, a tua cliente, ela vai sair dali com o cabelo liso, sequinho e lavado na hora. Porém, quando tu deixa para ela lavar em casa, corre um risco dela usar qualquer shampoo, dela lavar de qualquer jeito, e aí ela ligar para ti e dizer, olha, não funcionou o alisamento. Quando eu lavo dentro do salão, no mesmo dia, ela pode pintar o set, jogar cachaça, cerveja, tocar fogo, jogar gasolina na cabeça dela, que ela não vai poder culpar o meu procedimento, que o meu procedimento não funcionou, tá? Então, isso é mais uma garantia para você, profissional, do que vai fazer alguma diferença, ou lavar ou não lavar? Não. Pelo menos tu vai ter a certeza de que tu fez o procedimento correto, da maneira correta, tá? Só que hoje, com a escova terapêutica, por exemplo, gente, você faz até a parte do tempo de pausa do passo 2 da misturinha, do passo 2 aqui, com o tratamento, enxágua, você deixa o cabelo bem úmido, você vai enrolar ele na toalha, e a própria toalha, se tu deixar 3 minutinhos a toalha ali no cabelo enrolado entre aspas, né?
ela vai sugar todo o excesso de água dessa toalha, desse cabelo, e esse cabelo vai estar com a umidade perfeita para realizar uma escova terapêutica. Qual é a diferença da escova terapêutica? Quando eu faço o procedimento da escova terapêutica no alisamento, numa lisoterapia, por exemplo, eu consigo diminuir a temperatura dessa chapinha e passar ela em menos vezes. Por exemplo, uma chapinha que eu usava 230 graus antes da escova terapêutica e tinha que passar 15, 20 vezes para essa cutícula ficar bem selada, quando eu faço procedimento da escova terapêutica, eu consigo baixar para 200 graus, 180 graus essa chapinha e passar ali 5 vezes, no máximo 6. Vocês conseguem entender? E quando eu intercalo, né, a escova terapêutica, ela é intercalada, o jato frio e o jato quente, vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Porém, contudo, essa cutícula, esse cabelo, ele vai estar bem selado e o brilho que o nosso alisamento, ele já dá um brilho, o nosso produto, ele já te oferece um brilho, com a escova terapêutica, tu tem esse brilho dobrado, tá? Só que eu não consigo fazer a escova terapêutica de qualquer jeito. Eu tenho um jeito certo de estirar esse cabelo, eu tenho um jeito certo de segurar essa escova, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Vocês já estão me entupindo de pergunta. Posso deixar para lavar no outro dia também? Se ela quiser, se ela for até o teu espaço e lavar com você, de boa, tá? Aí, a escova, para você fazer uma escova terapêutica, também não é qualquer tipo de escova. Você precisa de uma escova de cerdas duplas, ou seja, essas cerdas menorzinhas com essa maiorzinha de peça plástico aqui, ó. E esse corpo aqui, esse revestimento, não pode ser de metal igual essa aqui. Ele tem que ser ou de plástico ou de madeira. Mas se eu não tiver essa escova, eu só tiver essa escova igual a tua, eu posso fazer? Pode fazer. Só que você vai ter que intercalar jato quente e jato frio. Jato quente e jato frio. Como assim? Eu passo 3 vezes o secador na raiz, por exemplo. O jato quente, volto com a pistola do jato frio e passo mais 3. Volto com a pistola do jato quente e passo mais 3 vezes. E assim eu vou intercalando. Quando eu faço essa mudança de quente para frio, eu consigo fazer essa cutícula selar melhor, tá? Outro detalhe que você não pode fazer em hipótese alguma numa escova terapêutica para alinhamento, porque tem escova terapêutica, é o mesmo procedimento para te fazer cronograma capilar, mas o jeito que você enrola o fio no cabelo, o jeito que tu pega o fio na escova, para alinhamento, tu só tem que estirar este fio. Por exemplo, vocês estão vendo meu dedo aqui, ó? Vocês vão prender este cabelo aqui e vão secar aqui com o secador. Vocês não podem fazer isso aqui, ó. Essa voltinha na escova, aqui, ó, para alinhamento, vocês não podem fazer isso. Vocês só têm que estirar o cabelo reto. Pronto, você fez a escova terapêutica, você vai perceber a mudança, o resultado dela no alinhamento ou na lisoterapia, tá? Quando eu faço a escova terapêutica, eu consigo um liso mais perfeito e saudável. Eu não deixo o meu alisamento mais compactado. E quando eu não faço esse procedimento, eu sou obrigada a passar mais vezes essa chapinha nesse fio, com uma temperatura muito mais elevada, e assim eu
deixo essa estrutura, essa fibra mais compactada. E o cabelo mais compactado, para mim, depois fazer qualquer tipo de mudança nessa estrutura, vamos supor, se a menina quiser fazer um loiro ou um moreno iluminada, por exemplo, eu não vou ter estrutura para fazer isso. E foi exatamente um exemplo que eu dei na terça-feira passada, foi o quê? Se eu pegar esse copo aqui, ó, estão vendo? Todo mundo está me ouvindo aí direitinho? Se eu pegar esse copo aqui de plástico, colocar aqui, vamos supor, uma bolinha de isopor. Coloquei aqui uma bolinha de isopor aqui dentro. E eu colocar ele no fogo, eu consigo ter o copo separado da bolinha? Preciso que todos me respondam isso. Quando vocês entenderem isso, vocês vão entender o que é o alisamento compactado. Quando eu pego um copo desse de plástico, coloco uma bolinha de isopor aqui dentro e eu derreto este copo, coloco ele no fogo, eu derreto ele, eu consigo ter duas substâncias ou duas coisas derretidas, uma da bolinha e o outro do copo? Não, né? Eles se tornam uma única coisa, correto? Sim ou não? Eles se tornam uma só coisa. A mesma coisa acontece com o nosso cabelo quando a gente faz um alisamento compactado. Nós temos 3 divisões no nosso cabelo: cutícula, córtex e medula, certo? Certo ou não? Deixa eu ver aqui se tem aqui, ó. Vamos supor que essa canetinha aqui, ó, aqui seja essa borda transparente, seja a cutícula. Essa bordinha azul aqui, desse caninho, seja esse caninho que vai aqui dentro a tinta, seja o córtex, e a tinta em si seja a medula do cabelo. Certo? Nós temos essas 3 divisões no fio de cabelo, correto? Olha, gente, cadê vocês? Eu vou encerrar a live. Estou sozinha. Só a Angelina Maria que me respondeu sim. Então, quando eu faço muitas vezes a chapinha, quando eu passo muitas vezes essa chapinha numa temperatura elevada, ou seja, antigo, um método antigo de alisamento, eu transformo essas 3 camadas do cabelo em uma única camada. Se mistura tudo, cutícula, córtex e medula. Eles se tornam um só. Entenderam? E aí, quando tu vais fazer outro procedimento químico, nesse fio, ele não vai ter resistência. Ele não vai conseguir suportar. Não vai ter suportabilidade para fazer mais nada. Por isso que, às vezes, por mais grosso que esse cabelo seja, às vezes, quando tu vai fazer, que a pessoa faz muito alisamento, e ela vai fazer uma descoloração, por exemplo, o cabelo ele começa a chicletar, ele começa a se derreter. Vocês já pegaram cabelos assim? E aí tem um outro mito no mercado, por exemplo, vou desligar aqui. Tem outro mito no mercado, por exemplo, que as pessoas dizem, ah, não, a escova de formol, o alisamento de formol, eu consigo abrir o loiro e o alisamento ácido eu não consigo. Vocês já ouviram isso? Quem é profissional que está aí na sala? Já ouviram essa frasezinha? Eu consigo abrir um loiro depois de um alisamento de formol, mas eu não consigo depois de uma orgânica, depois de um alisamento ácido. Sim ou não? Só a Adriana Pimentel respondeu sim. Então, Mônica também já, Fábio também já. Então, gente, o ácido, o formol o formol, ele também ele é um ácido. A orgânica, nossa orgânica, ela é um tipo de ácido.
O formol, ele é outro tipo de ácido, mas ambos são ácidos. Ambos vocês vão ter que passar a chapinha, compactar aquele cabelo, né? Passando inúmeras vezes aquela chapinha para selar aquela cutícula, senão ela não vai, aquele cabelo não vai dar o alinhamento desejado. Independente se é ácido formol ou se é ácido glioxílico, só existem 2 ácidos que alisam no mercado, no nosso meio. Ou é glioxílico, que é o nosso, ou é o ácido do formol. Não existe outro. E existem dois tipos de alisamento, o alcalino e o ácido. Alcalino, qual que é? São os hidróxidos, né? Ou tioglicolato. O ácido, o alisamento ácido, ou é formol ou é glioxílico. Não existe outro. Não existe ácido lático que alisa, ácido hialurônico que alisou, o ácido da bundinha da formiga. Só existem 2 ativos, ou é glioxílico ou é formol. Ambos são ácidos. Se ambos são ácidos, ambos dá para abrir do mesmo jeito. Só que a diferença é que muita gente acha que a progressiva orgânica, por exemplo, a do ácido glioxílico, ela não alisa. Tem muita gente que fala, não, a orgânica ela não alisa cabelo nenhum. E aí ela começa a compactar mais ainda essa fibra, passando o quê? A chapinha mais vezes. Se o protocolo está dizendo ali, passa só 10 vezes, o cabo está lá passando 20, o dobro, o triplo. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele passar as 10 vezes, não vai alisar. Só que o que alisa o cabelo não é nem tanto quanto mais passado eu der, mais vai alisar, não é isso. O que vai alisar são os 3 conjuntos, espessura de mecha, temperatura correta, de acordo com a saúde desse fio, e a velocidade. Não adianta eu ter a temperatura correta da chapinha, eu passar 10 milhões de quilômetros por hora lá na mecha, e a mecha tiver numa espessura de 3 centímetros, por exemplo. Não vai dar. Se eu tiver uma mecha de 5 centímetros, mas eu tiver uma temperatura muito baixa e a velocidade boa, não vai dar também. Eu preciso estar com esses três tópicos, espessura, velocidade, temperatura, andando os 3 juntos. Os 3 tem que estar bom, tá? Cabelo loiro, cabelo sensibilizado, 200 graus Celsius no máximo. No máximo dos máximos. Se tu passar num cabelo loiro, por exemplo, 201, 205, ele vai amarelar. E se o cabelo estiver sensibilizado, por mais lisoterapia que você esteja fazendo nesse fio, lembra que a gente injetou o ativo com o tratamento dentro da fibra? Por mais tratamento que tu injetasse lá dentro, se esse cabelo estiver sensibilizado e tu aplicar uma temperatura acima de 200 graus, foi pro beleléu todo o teu tratamento que tu injetou lá naquela fibra. Alguém lembra aí a suportabilidade de uma queratina? Que eu falei isso na terça-feira passada. Então, para quem sabe que a queratina do cabelo, ela tem uma suportabilidade de temperatura, e se eu aplico uma chapinha acima dessa temperatura, eu já retirei daquele cabelo tudo que eu já injetei. Principalmente, vamos supor, se for um SOS da vida, se for, né, uma reconstrução. Por isso que cronograma capilar, você precisa finalizá-lo sem a bendita da chapinha. Faz uma escova terapêutica, que você vai ter um resultado perfeito. Você vai ter aquele liso escorrido, porém, contudo, com brilho e a selagem uma chapinha. Tá bom? Até aqui todo mundo entendeu qual é a diferença da escova terapêutica com uma escovação normal e para que serve a lisoterapia? Outro detalhe é que todas as lisoterapias que eu fiz, todas, eu tive um liso 100%.
Mas se tu tem um liso 100%, por que tu não faz logo o procedimento do liso perfeito? Primeiro que a lisoterapia eu estou injetando e personalizando um tratamento dentro da fibra dela, correto? Para depois selar e alinhar esse fio. Segundo que a lisoterapia ela tem uma durabilidade menor que o liso perfeito. Por exemplo, se o liso perfeito me dura uns 5, 6 meses, ou só até a raiz crescer, a lisoterapia, em 2 meses, o cabelo vai estar voltando. Por quê? Porque eu diluí, eu quebrei a força do produto em 2 vezes. Eu não misturei uma proporção disso aqui para 2 de tratamento. Então, eu diluí a força do meu ativo 2 vezes, tá? Da durabilidade, ela é menor que o liso perfeito, e o liso perfeito eu consigo alisar de definitivo, né, qualquer tipo de cabelo. A lisoterapia, o foco dela não é alisar, é mais tratar alinhando essa fibra, tá bom? Ou tirando esse frizz. Alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta? 50 graus, Adriana Pimentel, Ariadne, parabéns que vocês não esqueceram. Caio gostaria de saber o procedimento da escova terapêutica. Vixe, Mônica, acabei de falar. Alguma pergunta? A hora é agora. Camila Arruda, seja bem-vinda. Tem 2 Aline dentro da sala. Adriana Navarro, Adonias, Claudete, Cláudio Queiroz, Débora, Eliezer, Edner, Fábio Costa. Fábio Costa é o de Belém, Fábio Costa? Do CD de Belém, Santarém, se não me engano. Kojak, gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero de verdade que vocês estejam pegando tudo isso, porque a hora que vocês, profissionais da beleza, Rondônia, tá, CD de Rondônia, porque tem outro Fábio Costa, eu acho, em Belém, seja bem-vindo. Quando vocês pegarem esses métodos de alisamento novo, vocês vão ver que o salão de vocês vai dar um up tremendo assim, na movimentação desse salão. Primeiro que toda cliente, hoje, gente, a terapia capilar ela está vindo com tudo para dentro dos salões de beleza. Hoje você já não vê uma clínica de terapia capilar e o salão de beleza separado, por exemplo. Hoje, o salão e o terapeuta, eles andam juntos, tá? Então, vocês precisam estar buscando cada vez mais, né? Esse conhecimento é novidade que está girando em torno da profissão de vocês, tá? Da nossa profissão, no caso, né? Se a minha prancha for a lisa extreme, Angelina, a mesma minha, eu consigo baixar, por exemplo, na lisa extreme, que antes eu fazia um cabelo a 480 graus, que eu passava só 4 vezes, hoje, com este método, eu consigo baixar para 375 essa chapa, ou até 410, essa chapinha, e passar a mesma quantidade de vezes. Entende a diferença? Outro detalhe, gente, que eu esqueci, e eu peço até que vocês me perdoem, quem estava aí na live passada vai depois me corrigir, é que depois do passo 2, depois do tempo de pausa do passo 2, que eu for enxaguar, que eu retirar todo o excesso de água, se eu for fazer o procedimento do alisamento ou da lisoterapia agregada à escova terapêutica, eu uso o defrisante antes, sempre. Eu posso usar o leave-in, leite siliconado? Não. Eu preciso usar o termo ativado, tá? Que é o termo ativado.
eu preciso usar o termoativado. Aplico no cabelo bem úmido, do jeito que eu falei para vocês, e ali eu vou começar a fazer a minha escovação. Se eu quiser usar o defrisante e não quiser fazer a escova terapêutica, eu consigo um liso perfeito? Eu consigo. Só que eu vou ter que aumentar a temperatura do mesmo jeito, um pouco, né? Mais, e vou ter que passar um pouco mais vezes essa chapinha, tá? E aí, muita gente me perguntou no privado quanto é que eu cobro um procedimento, vamos supor, de uma lisoterapia feito com a escova terapêutica. Primeiro que a tua cliente, ela vai ter um cabelo alinhado, correto? Tratado, porque você vai injetar o tratamento lá. Porém, contudo, mais saudável, não só por causa do tratamento que você injetou, mas mais saudável porque você não compactou essa fibra, tá? Você não fez um alisamento compactado. Então, tudo que ela for querer fazer depois, ela consegue fazer com menos risco de danificar essa fibra. Então, quando você conscientiza a tua cliente que você está com um procedimento novo dentro do teu salão, um método de alisamento ou um método que você está fazendo um cronograma capilar, por exemplo, você pode fazer a escova terapêutica no cronograma capilar do mesmo jeito, só que você sobe um pouquinho esse valor. Eu não costumo dizer de valor, por quê? Porque tem pessoas que fazem um valor de acordo com o local que mora. Eu, Sayuri, não faço um cabelo. Por exemplo, meus alisamentos eles são a partir de R$250. Um cabelo aqui, por exemplo, aqui, ó, eu cobro R$250 para alisar. Se é botox, se é lisoterapia, se é o liso perfeito, é R$250. Quando eu faço a semidefinitiva, eu tenho um trabalho a mais, correto? Então, nessa semidefinitiva, eu geralmente jogo R$60 a R$70 em cima desse procedimento. Então, um cabelo que ela pagaria, se for por 250, se for numa semidefinitiva, ela vai me pagar 310, 320. Entenderam? Então, vai de acordo com o local que vocês moram, com a clientela de vocês. Só que a partir do momento que vocês conscientizarem as clientes de vocês sobre o tratamento, sobre a saúde dessa fibra, a tua cliente ela não vai chorar, né, pelo valor, porque muitas delas estão procurando hoje o quê? Não é só mais um resultado no meio dessa multidão de resultados, mas é um diferencial e a saúde preservada dessa fibra. Aqui em Manaus tem um monte de gente que faz alisamento. Tem muita gente, e muita gente que, inclusive, faz alisamentos a R$50, a R$80 um botox. E eu faço botox nesse valor que eu passei para vocês. Mas muitas delas vêm comigo por quê? Pelo cuidado, porque todas as vezes que você explica para a tua cliente cada procedimento que você está usando, o que cada produto faz, o que ela deve fazer em casa também, porque não adianta só eu querer a cliente aqui dentro, fazer o procedimento, mandar embora e ela se vire para lá. Eu preciso reeducá-la em casa também. Incluir, se possível, as manutenções, tá? Então, torno a dizer, a gente precisa valorizar o nosso serviço, tá? Deixa eu ver aqui, quero... Ai, Jesus, já me perdi aqui, peraí. Camila Arruda, treinamento espetacular, obrigada. Com a lisoterapeuta, você não usa termativo, não? Acabei de falar, se eu for fazer a lisoterapia
incluindo a escova terapêutica, eu preciso usar o defrisante, tá? Quero saber se posso usar produtos da minha filha de 3 anos, a cacheada do cabelo dela. Charles, a minha filha tem 5, fez 5 agora. Quando eu entrei na Chancela, ela tinha 3. E eu usei todos os nossos produtos nela, tá? Menos, é lógico, que o Zera, porque contém ácido, o DTX, porque não tem necessidade, mas das manutenções, todas ela já usou. Kit mandioca, kit fios, todos ela já usou, tá? E ela completou 5 anos agora. Qual a temperatura que uso? Já falei, eu acho, né, Angelina? Consegue baixar para 375 graus da lise extreme e passar 5, 6 vezes no máximo. Eu quero aprender mais, estou fazendo curso de cabeleireira na instituição em Belém. Cláudia Queiroz. A Yuri que muda para... O que muda? Por que você quebrou a força do produto por 2 vezes e não utiliza a prancha, somente a escova terapêutica? Não. Ariadne, olha só. Gente, olha o que a Ariadne escreveu aqui, ó. O que muda? Porque você quebrou a escova, a força do produto, no caso, passo 2 por 2 vezes, porque eu ponho uma medida desse para 2 de tratamento, e eu não utilizo a prancha, só a escova terapêutica. Eu não utilizo só a escova terapêutica, tá? Torno a dizer, depois do tempo de pausa da mistura, do passo 2, com o tratamento personalizado por quê? Porque de acordo com a fibra que você receber no seu salão, é o tratamento que você vai colocar ali, tá? E aí, depois desse tempo de pausa, eu vou enxaguar esse produto, vou retirar todo o excesso de água desse cabelo, venho com defrisante, separo do jeitinho que a gente fez no workshop, Ariadne, separo em quadrantes o cabelo, vou aplicando por etapas, né? Por mecha, não precisa ser, gente, não precisa ser mecha muito fina para aplicar o defrisante e nem posso aplicar um pinguinho na mão e aplicar nele todo já. Eu vou separar, vamos supor, aqui a lateral eu geralmente separo em 2 mechas e aqui atrás eu geralmente separo em 3 mechas ou 4 no máximo. Aplico um pouco do defrisante. Deixa eu pôr aqui isso aqui, ó. Por mecha nessa espessura que eu tô falando aí para vocês, tá? Se eu aplicar muito, vai acontecer alguma coisa de ruim? Não vai. Porém, contudo, vai fumaçar. Por quê? Porque você vai escovar o cabelo e o defrisante vai estar no fio. Você vai escovar, você vai chapar. Depois que eu apliquei o defrisante, aliás, eu vou fazer a escova terapêutica e aí, após a escova terapêutica, eu vou sim passar a chapinha, igual a gente fez lá no workshop que tu foi, tá? A diferença é que a lisoterapia, o foco dela não é o liso. Eu consigo alinhar esse fio com um tratamento. Vocês já ouviram dizer que alisamento não trata? Progressiva não trata? Já ouviram falar isso aí? Respondam aí rapidinho. Vocês já ouviram dizer que alisamento não trata? O alisamento em si, ele não trata, tá? O que pode acontecer com alguns produtos, que no caso nosso contém o óleo de argan e a sericina, é não deixar esse alisamento muito rígido a ponto de quebrar esse fio numa escovação, na chapinha, por exemplo. Tá? Ele dá a sericina e o óleo de argan consegue me dar emoliência para que eu consiga, né, movimentar essa fibra sem ela estar rígida demais. Porém, a lisoterapia eu consigo tratar sim, porque eu injeto dentro dessa fibra, junto com a força, o tratamento. Só que eu consigo alinhar esse fio. Entende? É diferente de fazer só protocolo,
né, aplicar o produto, selar e depois, na hora de lavar lá, enxaguar, igual a gente fez lá no workshop, entendeu? Eu consigo tratar. A outra dica que eu quero dar para vocês, independente se for o protocolo da lisoterapia ou o protocolo do liso perfeito inicial, se este cabelo tiver sensível, né, ou tiver com algum tipo de porosidade, ressecamento, enfim, ele só não vai poder estar chiclete, tá? Se ele já tiver chiclete, não faça alisamento, porque esse cabelo vai ficar uma palha depois, por mais que você faça o pré-tratamento. Então, o correto é sempre fazer um cronograma capilar, recuperar esse cabelo com o pacote do cronograma e aí sim fazer a progressiva, tá? Mas se esse cabelo tiver um pouco sensível, ou for um cabelo louro, que geralmente já é poroso, ou um cabelo afro, né? Ou crespo demais, enfim, que ele tiver aquela aparência já mais ressecada no toque, que você tocar ele tiver bem poroso, você, depois do shampoo, você faz um pré-tratamento. Pode ser o DTX, pode ser isso daqui, ó, que ele contém bastante óleo, né? Ou a máscara de óleo de coco misturado com a máscara de mandioca, aplica nesse cabelo, deixa 10, 15 minutos, enxágua, e aí sim você vai secar 80% para poder aplicar o passo 2 aí, tá? Se for fazer a semidefinitiva, mesma coisa. Por quê? Quanto mais esse fio tiver tratado, mais emoliente ele tiver, eu consigo fixar mais o produto, que é esse daqui, né, o passo 2, dentro dessa fibra, tá? Ela vai ter estrutura para que o passo 2 ele se assente nessa fibra aí e eu consiga um liso perfeito, né, e saudável. Lembrando que o cabelo está sensível, então eu não vou poder passar a temperatura dessa chapinha mais de 200 graus Celsius ou 375 ou 380 F, dependendo da chapinha. A lisa extreme é 375, tá? Tem aquela chapinha azul, ela é 380. Então, no 380 F é o máximo que você vai conseguir passar sem sensibilizar mais ainda essa fibra. E aí você vai ter um resultado, um alisamento perfeito. Beleza? Todo mundo me entendeu até aqui? Deixa eu ver mais aqui para cima. Então, estou indo bem, Sayuri. Você disse sobre o uso do defrisante na aula passada e hoje eu falei também, tá? 1000, valorizo meu trabalho, o produto que uso. Você faz essa divisão para o defrisante também no liso perfeito? Adriana Navarro, todas as vezes que eu for fazer o protocolo, que eu use o controle absoluto, seja na semidefinitiva, liso perfeito, botox, lisoterapia, que eu aplicar o método da escova terapêutica, eu uso o defrisante antes, tá? O termoativado antes. Mas se eu não fizer escova terapêutica, vamos supor, estou fazendo um liso perfeito ali, depois tempo de pausa do passo 2, enxaguei e apliquei o defrisante. Eu vou conseguir um liso perfeito? Vai depender muito da tua tração mecânica. Se tu tiver uma tração mecânica bacana, tu consegue um liso perfeito. Só que nessa eu corro o risco desse cabelo não alisar, tá? Mas dependendo da minha tração mecânica, eu consigo um liso perfeito, sim. Só que eu não vou poder baixar essa temperatura
igual eu faço quando eu estou fazendo a escova terapêutica num protocolo de liso. Se eu usava 230 graus, eu vou continuar usando 230, normal, tá? E aí, ou eu posso até baixar para 200 graus, porém, contudo, tá me ouvindo, Mil? Porém, contudo, eu vou ter que passar um pouco mais vezes a chapinha, tá? Então, o certo pelo incerto é melhor que tu faça a escova terapêutica. Estes procedimentos de usar o DTX antes do passo 2 tem que ser após o passo 1. Isso, Valsqueira. Você vai aplicar o tratamento, não é só o DTX, tá? Isso vai de acordo com o cabelo que você pega. Mas, geralmente, quando o cabelo ele já está sensível e tu vai fazer um protocolo de alisamento, por exemplo, eu já indico usar o DTX misturado com uma máscara que contenha óleos, tá? Essa daqui contém 2 tipos de óleo, ou a óleo de coco, né? Aquela máscarazinha da manutenção de óleo de coco também, tá? Ele vai te dar emoliência e, ao mesmo tempo, restaurar essa fibra para que você consiga, né, ter uma estrutura e alisar essa estrutura de volta, reconstruir essa estrutura, entendeu? Tem mais alguma dúvida, alguém? Até aqui todo mundo me entendeu? Tiverem alguma pergunta, gente, pode fazer aí no chat. Deixa eu só tentar aqui. Não, depois o povo, por que eu não apareci? Aí lascou-se. Todo mundo me entendeu, né? Essa escova terapêutica pode ser usada na salagem? Pode ser usada, tá? Todas as vezes que você for fazer a escova terapêutica, o método da escova terapêutica, lembrando que a escova terapêutica não é produto, não é protocolo, ela é um método de escovação diferenciado, tá? Então, todas as vezes que você for fazer escova terapêutica, você precisa usar o termoativado, defrisante, certo? Quando você for fazer um cronograma capilar, por exemplo, não finaliza ele com a chapinha, sempre finalize ele com a escova terapêutica. Por quê? Porque você vai conseguir a selagem dessa fibra, dessa cutícula, né? E o efeito que aquela chapinha te dá. Porque a maioria das clientes, gente, quando elas pedem para a gente aplicar uma chapinha depois de um tratamento, o que é que elas querem? O cabelo liso, lambido e brilhoso. Só que cabelo liso, lambido e brilhoso não significa cabelo saudável, tá? Então, quando tu aplica uma chapinha depois de um tratamento, tu retira todo o tratamento que tu colocou ali por conta do calor da chapinha. Eu falei nas outras lives aí que a nossa queratina, seja a que já existe no cabelo ou a que tu for injetar, por exemplo, um SOS da vida, se tu for colocar ele numa fibra, ela dura 50, ela só suporta 50 graus. E uma chapinha, por mais baixo que tu coloque, a temperatura mais baixa de uma chapinha é 150, por exemplo, né? Então, se tu fizer uma chapinha a 150 graus, tu já está meio que retirando, ainda mais pessoas que passam muitas vezes a chapinha. Se tu passa uma vez só, ainda vai lá por mecha. Só que tem pessoas não, que passam 5, 6 vezes por mecha a chapinha. E ali tu já tirou todo o tratamento que tu fez. Por isso que a escova terapêutica, tu intercala o quente com o frio. Por quê? Para te equilibrar essa temperatura que tu está injetando nessa fibra sem retirar esse tratamento que tu fez, tá bom? Eu queria tirar uma dúvida. Pode falar. Essa escova terapêutica que você está falando, assim, porque o meu secador, ele é profissional. É assim,
eu posso, por exemplo, colocar ele no frio e no quente, ou então eu posso finalizar esse cabelo no frio, assim, quando eu tiver como supor, fazendo a escova, escovando o cabelo. É isso, é? Que tu fala? Escova terapêutica? Tu tem que intercalar. Ou tu faz ele no morno e frio, ou tu faz ele no quente e no frio. Como eu falei, tu vai passar 3 vezes o quente, já 3 vezes logo, tu já está controlada no jato frio mesmo. De novo, 3 vezes quente. Primeiro tu vais fazer a raiz. Passou as 3 vezes, depois mais 3 vezes frio, depois quente de novo. Aí depois é que tu desce onde está primeiro é sempre a raiz. Se tu souber estirar, fizer um bom estiramento dessa, o efeito todinho de uma chapinha. Só que sem, como é que eu vou falar? Sem sensibilizar essa fibra, sem arrancar, sem tirar o tratamento do injetor dentro dessa fibra. Vocês todos estão me ouvindo? A Ariadne está dizendo que o áudio está ruim. Está todo mundo me ouvindo? Boa aí? Vocês entenderam? Então, o estiramento... Na verdade, eu nunca fiz. Amanhã eu tenho um cabelo para fazer, eu vou fazer, porque eu usei o produto da Sonsalé, eu fiz a progressiva com esse produto, eu tive um bom resultado, mas só que eu peguei uma técnica da Kelly, porque na primeira vez que eu fiz, não deu bom resultado, eu fiquei assim, desmotivada. Aí eu disse, Kelly, poxa, aí eu mandei as fotos para ela. Aí depois a Kelly disse assim mesmo, Cláudia, eu vou te dar uma técnica da mulher lá do Maranhão. Como é que ela foi no workshop? Eu peguei o produto no cabelo, eu peguei, selei, fiz a escova, deixando assim, já finalizando assim meia hora depois que eu ia lavar. Aí eu comecei a fazer estilo uma selagem, você tá entendendo? Aí foi que fez um resultado excelente no cabelo da frente, só que eu finalizei também, eu até te perguntar, quando eu fui tirar o produto, eu botei também um pouquinho do mandioca, né? Aí para dar aquele brilho. Aí o cabelo da mulher ficou lindo, 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 lindo. Inclusive hoje ela só quer fazer comigo a selagem. Piso perfeito, porque como eu sou estudante de cabeleireiro, eu estou aprendendo mais técnica, então eu quero aprender cada vez mais. Só que essa técnica dessa escova, até, eu nunca utilizei. Inclusive, eu tenho meu secador que ele troca por quente e frio, e amanhã eu vou fazer essa técnica aí para você no cabelo, que eu vou fazer uma progressiva. Inclusive, se eu fizer um botox, eu também posso utilizar essa escova que você está falando aí, terapeuta? Pode. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. O nosso produto, todas as pessoas que estão ali no meu grupo, ou até mesmo quem ainda não está, mas que me acompanha, eu trabalhei com produto no cabelo. Nunca. Primeiro, por quê? Porque quando tu trabalha com produto no cabelo, tu sela esse produto queimado dentro da fibra. Porque tu vai esquentar ele com a chapinha, ao mesmo tempo que tu esquenta, tu sela ele queimado lá, entende? Então, o nosso produto, ele foi criado para não trabalhar com ele na fibra. E eu consigo um liso 100% em qualquer tipo de estrutura, da cacheada à crespa, tá? A diferença hoje com a escova terapêutica é que eu consigo baixar essa temperatura e assim eu ter um alisamento menos compacto, menos compactado. Mas eu consigo um liso perfeito e duradouro, como eu já falei em todas as lives que eu fiz. Os alisamentos que eu faço aqui no salão, elas só voltam para retocar a raiz depois de 6, 7 meses. Se você seguir o protocolo da apostila em PDF, que eu já mandei nos grupos, já mandei para algumas pessoas,
Ali ainda não está o protocolo com a escova terapêutica, até porque a escova terapêutica ela é um método separado, ela é independente se ela tiver, se eu fizer ela ou não, eu vou conseguir o liso perfeito. Porém, com essa diferença que eu falei para vocês, um liso mais compactado ou um liso mais saudável, tá? A durabilidade, eu estou já acompanhando. Qual vai ser a diferença da durabilidade do alisamento compacto para um alisamento mais saudável? Mas eu garanto para vocês, eu vou fazer uma pergunta e eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão me responder a mesma coisa. Qual é a durabilidade de uma progressiva? Quando vocês perguntam, quando vocês vão comprar, né, algum tipo de produto de progressivo, quando você vai falar com o revendedor, a primeira coisa que a gente pergunta é sobre a durabilidade, certo? E todos eles respondem a mesma coisa. Está aí, ó, chat, 3 meses. Então, se eu, com a escova terapêutica, com este método, eu tiver um liso perfeito em 3 meses, eu já estou dentro do prazo. Se esse alisamento me durar mais de 3 meses, cara, perfeito, eu tenho um melhor método de alisamento do mercado. Entende? Então, tipo, eu consigo hoje, no alisamento mais compactado, eu tenho. Elas voltam depois de 6, 7 meses para retocar essa raiz. Aqui, esses dias eu postei de um rapaz, eu não sei se todo mundo viu aí esse vídeo. O cabelo dele, a raiz todinha crescida. As pontas, que era onde a gente já tinha feito o alisamento, né, estava estirado. Então, como ele tem um cabelo bem crespinho, ficou um cabelo meio bizarro. Mas tu percebe ali na ponta que o cabelo dele, aonde foi alisado, ele não voltou. Então, não volta, tá? Com o método da escova terapêutica, não. Tu vai ter, se tu tiver ali uns 3 meses de durabilidade, top, todo mundo vai estar na mesma faixa etária ali de todos os outros alisamentos do mercado. Alisamento entre aspas, né? Porque alisamento, eu costumo dizer que a orgânica ela não é um alisamento definitivo. Porém, contudo, o nosso está sendo, né? Só que essa diferença, se eu faço ele mais compactado ou não compactado, entende? Mas em nenhum dos cabelos, nenhum dos alisamentos meus, nenhum. Eu trabalhei com 1% sequer de produto no fio. E eu consegui o liso perfeito, o liso 100% já na primeira aplicação, tá? Alguém está perguntando qual é o meu grupo. Nara. Tem cabelos que a cliente, se ela estiver usando uma boa manutenção e esse cabelo estiver bem saudável, ele cresce rápido, tá? Se usar uma boa manutenção, dura mais de 4 meses. É isso que eu estou falando. Todos eles, eu vendo o kit de manutenção pós-liso, ou esse ou de tamarindo, e elas me voltam depois de 6 meses. Né? Aquele rapaz que eu postei o vídeo esses dias, ele me volta 1, 2 vezes no ano. Ele espera crescer bem, vem fazer a raiz crescida e depois vai e corta o cabelo dele, né? Se precisar acertar o corte. Mas menos que isso, 3 meses, 4 meses, nunca me voltou uma cliente com menos de 4 meses, tá? E sem trabalhar com o produto no fio, beleza? Mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma outra pergunta, pode perguntar. E daí, senão, a gente vai encerrar. Deixa eu ver quem que entrou aqui. Kelly. Qual é a Kelly, certo?
graça. Essa é a minha Kelly, ou a Kelly Dicas. Seja bem-vinda. Gente, até aqui todo mundo me entendeu? Todo mundo entendeu tudo certinho? Tem alguma dúvida? Se não tiver, a gente já vai encerrar, tá bom? Agora, quanto a esse método, gente, o estiramento na hora do alisamento, ele tem que ser feito certinho, tá? O detalhe de você não subir o cabelo por cima da escova, e você pegar a escova, segurar, prender o cabelo, sempre estirando ele a um ângulo de 45 graus, tá? Para alisamento. Alguém está falando, Oswaldo Di? Está falando alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Ou não? Outro detalhe, gente, no alisamento, você está passando para o fio uma nova informação de, como é que eu vou falar para vocês? Estrutura. Por exemplo, ele é enrolado, você está querendo passar para ele uma informação de que ele vai ficar liso, né? Então, quando eu vou separar as mechas na hora de chapar ou na hora de escovar, eu nunca vou pegar essa mecha, enrolar ela todinha e prender a piranha lá, não. Eu sempre vou deixar o máximo ela relaxada e o máximo ela estirada, normal, reta. E aí eu venho com um bico de pato ou a própria piranha mesmo e prendo, tá? Porque conforme eu vou enrolando e prendendo para soltar as mechas e trabalhar essa mecha, eu estou passando a informação depois do produto, depois do tempo de pausa do produto, da força, que é para ele continuar enrolado. Tá? Então, quando eu faço isso, eu consigo uma diferença significante até, né? De não estar enrolando, de não estar torcendo esse fio numa hora de um alisamento, beleza? Seja lisoterapia, botox, semidefinitiva, liso perfeito, não importa. Você não pode estar enrolando esse fio, tá? Se até aqui todo mundo me entendeu, eu vou encerrar por aqui. Qualquer coisa, podem me chamar 22, 23, 24. Tem a formação de especialistas, né, com a nossa Kelly Dias, Afonso Reis, e outros técnicos que vão estar lá, beleza? Façam de tudo para vocês estarem nessa formação, que vai ter bastante conteúdo, tá bom? Um beijo a todos, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode, né? Foi quase 1h30 de treinamento. Espero que eu tenha ajudado aí vocês um pouquinho mais, agregado um pouco mais na profissão de vocês, tá? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus. E até terça-feira que vem, se Deus quiser. Boa noite.